Olá, galera do oitavo ano, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Eu sou o professor Marciano Lima e eu estou aqui para dar um conteúdo histórico para vocês. O tema da nossa aula de hoje será exatamente os momentos que antecederam o curto processo histórico da abdicação do Dom Pedro I. Então, o que eu vou falar na aula de hoje será exatamente os momentos que vão anteceder a abdicação do trono do Dom Pedro I. Primeiramente, para falarmos desses momentos, precisamos mais uma vez voltar ao tempo em 1808. O que vai acontecer em 1808? Vocês estão carecas de saber que em 1808 a família real portuguesa vem para o Brasil. Ao chegar no Brasil, o Dom João, que ainda não é Dom João VI, tenta organizar o seu território, E também ele vai iniciar um processo de expansão do território brasileiro. Isso mesmo. O que é que vai acontecer? Tem uma regiãozinha, onde hoje atualmente é o Uruguai, esse país maravilhoso, o Uruguai. E essa região, na época, ela fazia parte da Argentina, mas a Argentina não era uma grande nação ainda, então não tinha muita influência sobre essa região, da Cisplatina, porque em 1816, entre 1816 e entre 1817, o Dom João vai expandir o seu território, o território brasileiro, para essa região onde hoje é o Uruguai, Porque Montevidéu era uma cidade muito importante no comércio, E todos os países da região, as nações das regiões, queriam exatamente esse território. Então, o Brasil, Dom João, manda soldados para aquela região e fala, agora se essa região aqui é nossa, do Brasil, é de Portugal, e o nome dela agora é Cisplatina. Isso aconteceu em 1817. Então, o que é que vai acontecer, gente? A região, o pessoal que morava nessa região, obviamente, como eles foram colonizados pelos espanhóis, a língua deles era espanhola. Então, desde o início já ia dar errado isso. Eles invadem, Estamos falando da Guerra da Cisplatina, tá certo? Tá aí, ó, no cantinho, ou aqui, e estamos falando da Guerra da Cisplatina, os antecedentes da Guerra da Cisplatina. Então, o que vai acontecer? O pessoal da região, desde o início que o Brasil anexou esse território ao Império Brasileiro, ao Império Português, na verdade, o pessoal que morava nessa região não reconhecia que eles eram do Brasil. Eles sempre foram revoltados em relação ao Brasil. Então eles começam uma revolta interna, e essa revolta vai ter o apoio da Argentina, que era uma nação irmã. E qual era o principal objetivo do Brasil em anexar esse território, do Brasil não, de Portugal no caso, ao território brasileiro? Porque aquela região é a bacia do Rio Prata. O Rio Prata, ele deságua no mar. Então seria um rio importante para o comércio marítimo. Lá poderia ter portos, Iria facilitar bastante o comércio do Brasil com a metrópole Portugal, Então, em 1825, a elite política de Montevidéu, atual capital do Uruguai, a elite política vai se organizar, vai pedir a ajuda dos argentinos, eles vão mandar tropas e vão declarar independência em relação ao Brasil. Porém, o Brasil não reconhece essa independência e envia também soldados para a região. E aí lá vai ter vários conflitos, várias batalhas. E eu sei que a independência da Cisplatina vai ocorrer apenas em 1828. Eles vão conseguir independência. Por quê? Porque a Inglaterra pressionou o Brasil. Disse, Brasil, deixa os caras lá, deixa os caras se tornar independente. Aí o Brasil, não, tá bom, tá certo, porque tinha medo da Inglaterra, que era uma grande potência militar na época. Então deixou a Cisplatina se tornar independente em 1828. Eles se tornaram independentes, adotaram o sistema republicano, e colocaram um novo nome nessa região, que seria o Uruguai. Então a Guerra da Cisplatina teve como consequência a formação do país Uruguai, o nosso país vizinho aqui, Uruguai. Então, a Guerra da Cisplatina foi exatamente isso, a luta dos argentinos, do pessoal de Montevidéu, contra o Brasil, devido à anexação do território
né, de Portugal em relação a essa região. Então é basicamente isso, a Guerra da Cisplatina. Vamos dar continuidade à nossa aula com o próximo tema, que é a instabilidade econômica no Império Brasileiro, né? Uma das consequências da Guerra da Cisplatina foi exatamente essa instabilidade econômica. O Brasil já não vinha bem, economicamente falando, e teve a guerra, e você sabe que quando tem uma guerra, precisa ser custeada essa guerra, e gasta muito dinheiro com guerra. O Brasil ficou um pouco abalado com essa guerra. Também, lá na Europa, vai começar a ser produzido o açúcar da beterraba. Isso vai ficar muito mais fácil dos europeus produzirem seu próprio açúcar lá. Então, como o Brasil era um grande exportador de cana-de-açúcar, do açúcar, vai perder um pouco esse mercado. Então, vai gerar uma crise econômica no Brasil. Sem falar que na Europa também estava havendo uma grande crise devido, né, às guerras napoleônicas, que os países europeus ainda estavam se organizando também, né? O algodão caiu o preço, o couro caiu o preço, o cacau caiu o preço, e tudo isso era a matéria que o Brasil exportava para fora. Então isso vai gerar uma crise econômica aqui no Brasil. Então, o que é que vai acontecer, pessoal? Grande parte dos brasileiros, né, viam no Império uma forma, na independência, na verdade, uma forma de melhorar de vida. E não foi isso que aconteceu. As coisas pioraram. O Brasil entrou em crise aproximadamente ali em 1829, e essa crise vai gerar revoltas. Sem falar que o Brasil, tentando conter essa crise econômica, o que é que eles vão fazer? Vão mexer na moeda, isso vai gerar uma inflação enorme, os preços vão subir, e aí é crise no Império Brasileiro. Vocês viram que em um curto período de tempo já aconteceu Guerra da Cisplatina, já aconteceu instabilidade econômica aqui no Brasil, né? Também nesse mesmo período, gente, entre 1825 a 1829, 30 mais ou menos, aconteceu muita coisa, minha gente, muita coisa mesmo. Em 1826, o Dom João VI, ele morre lá em Portugal. Então o trono português precisa de um herdeiro. Quem seria o herdeiro que estava na linha de sucessão? Era exatamente o Dom Pedro I, que já era imperador aqui no Brasil. Então, o que o Dom Pedro vai fazer, o Dom Pedro I vai fazer? Vai nomear sua filha, né, a Maria da Glória, como a herdeira do trono. Ela seria a rainha de Portugal. Então, o tio da Maria da Glória, né, o Dom Miguel, que era irmão de Dom Pedro, o mais novo, ele vai casar com a filha de Dom Pedro. Uau! O tio vai casar com a filha, com a sobrinha, né? O tio vai casar com a sobrinha, que é filha de Dom Pedro I. Dom Miguel vai casar com a filha de Dom Pedro I. Estranho, né? Então o Dom Miguel casa com a Maria da Glória e dá um golpe no trono português, porque ele queria ser o rei de Portugal. Ele dá o trono, se torna o rei de Portugal, né, com um golpe. E aí o Dom Pedro I não gostou nada disso. E ele vai fazer o quê? Vai enviar tropas brasileiras para Portugal, e vai ser guerra, menino, lá em Portugal. Guerra até umas horas, menino. Os dois irmãos brigando pela sucessão do trono. E essa guerra durou bastante tempo. Começaram a brigar lá, foram brigando. E aqui no Brasil as coisas esquentando pro lado de Dom Pedro I. A imprensa começou a ser contra Dom Pedro I, né? Falando, gente, o que é que ele quer se envolver lá em Portugal se ele é o imperador do Brasil? Por que ele não resolve os problemas do Brasil? Dom Pedro I, ele é um grande fanfarrão. Ele não liga para os brasileiros. A elite brasileira também não gostou nada disso, de ele estar se envolvendo nos assuntos portugueses. Tá vendo que a independência do Brasil é uma grande contradição, gente? Não consigo compreender isso, quer dizer, eu compreendo, mas eu não consigo entender como a história conta que esses caras... Não, deixa eu falar, não é melhor nem falar. Tá vendo? O cara é... Não vou nem falar. Enfim, é interessante esse fato, gente, é muito interessante isso.
Então, o Dom Pedro, pressionado pela elite brasileira e pressionado pela imprensa também, né, e pela população brasileira, vai, né, mas primeiramente é importante falar da noite das garrafadas, porque os portugueses que ainda moravam aqui no Brasil vão fazer uma festa, né, tentando limpar a imagem do Dom Pedro I. Aí os brasileiros e os portugueses começaram a brigar, garrafa para lá, garrafa para cá. Essa noite ficou conhecida como a noite da garrafada. Mas não teve jeito, gente. Em 1831, o que é que vai acontecer? O Dom Pedro I vai abdicar o trono em nome do seu filho, Dom Pedro II, que ainda era uma criança o menino, Dom Pedro II. Ele vai abdicar o trono aqui no Brasil também, para também tentar fugir das críticas, né, da imprensa e da elite brasileira. E ele volta para Portugal, e lá ele comanda o exército, né, que vai lutar contra o seu irmão Dom Miguel. O Dom Pedro I vai conseguir vencer o seu irmão, o Dom Miguel, vai se tornar o rei de Portugal, porém, no mesmo ano ele morre. Que triste a história, né, gente? Muito triste. Ele morreu, né? Morreu. Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Vocês vão responder a parada obrigatória da página, só um momento, 17, questão 10, 11 e 12, gente. Então, qualquer dúvida, falem comigo no meu privado que eu irei responder vocês. Então, essa foi a nossa aula. Um abraço para vocês. Tenham uma ótima semana. Fiquem na paz, se cuidem. E tchau!